Olá, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades, comigo é de Melo, seja bem-vindo. Mais um programa aqui pela Astral TV, canal 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região. Muito obrigado pela sua presença, pelo carinho da sua audiência em mais um programa, trazendo sempre um case de sucesso, um convidado para lá de especial. Hoje, o meu convidado é jornalista, publicitário, produtor cultural, organizador de eventos, mestre de cerimônia, escritor, editor dos portais Revista Paulista e Visite o Centro da Cidade, coordenador da feijoada do querido Leão Lobo. Lançou recentemente o livro São Paulo em Fotos e Fatos, sobre o centro da cidade. Torcedor apaixonado do tricampeão mundial São Paulo Futebol Clube. Ao meu lado, o querido jornalista Maurício Coutinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ed. Faço questão de cumprimentá-lo. Muito obrigado. Porque eu sei o quanto você é um batalhador, um guerreiro nessa área televisiva, hoje em dia, midiática, né? Como é a internet e tal. Não é fácil sobreviver, Verdade. Quanto mais viver. E eu sei que você está há anos aí lutando tudo e merece meus aplausos. Muito obrigado. Muito obrigado, satisfação gigantesca ter esse feedback fundamental, trazer um case de sucesso igual o querido jornalista Maurício Coutinho e ter os feedbacks, que é tão importante para que você em casa também e nós possamos acompanhar. Maurício Coutinho, como eu já disse, é um apaixonado também pelo tricolor paulista. Eu vou começar a pergunta provocando ele. Zubeldia é o melhor técnico para o São Paulo ou Rogério Ceni tem que voltar, Maurício Coutinho? Olha, eu adoro o Rogério Ceni. Eu acho que um dia ele volta para ser presidente do meu tricolor. É mesmo? Eu acho. E eu acredito nisso e quero. Eu ele está se preparando, né? Se preparando muito bem, mas eu acho que ele ainda vai ficar um bom tempo lá no Bahia, ainda mais depois que eles fizeram esse acordo com o grupo do Manchester City. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho. Agora, o Zubeldia, eu só acho que ele ainda é um pouco teimoso em alguns jogadores que ele devia aproveitar mais, como esse Rian Francisco. Se o cara está estourando, não só na copinha, como entrou contra a Portuguesa no último minuto e acabou fazendo o gol, deixa ele dar mais minutagem para ele, deixa ele jogar. E é um moleque, é novo, 19 anos, não adianta você colocar em um jogo, 2 e acabou. Não, tem que deixar ele amadurecer. E já mostrou que tem qualidade. Eu tenho visto Cicinho, Cafu e outros falarem que veem que ele tem um toque diferente. Então tem que aproveitar mesmo o rapaz. E é bom, né? É bom, é bom. Bom. Tem que aproveitar o garoto. Mas você vê que nas redes sociais já estão pedindo o Crespo de volta aí pro lugar do Zubeldia. Né? O São Paulino, ele é muito exigente, não? Até porque o São Paulo é o tricampeão mundial. Né? Sim. Passou aí pelo São Paulo Miller, Pita, Silas, tantos craques. Raí, Falcão. E eu, como sou um pouquinho mais idade que você, eu ainda peguei o Gerson, Pedro Rocha, que para mim foi um dos maiores jogadores do Uruguai e desse país, né? E talvez do mundo, como dizia o Pelé. O Pelé adorava o Pedro Rocha. Peguei Terto, peguei Roberto Dias, grande zagueiro que veio a falecer. Eu era moleque quando eu ia no futebol, levado pelos irmãos da minha mãe. Meus tios eram São Paulinos fanáticos. E você se apaixonou? Eu adorei e sempre fui. Quem tem Zete e Raí? Apaixonado. Eu sou bem mais antigo ainda. Peguei o Sérgio, goleiro, peguei o Poi como treinador.
Então eu sempre acompanhei e adoro. Aquele momento do São Paulo tricampeão mundial, ainda existe a expectativa para o torcedor são paulino desse momento acontecer novamente? O que o São Paulo precisa para voltar a ser aquele tricolor do Morumbi campeão? Olha, eu acho que ele está no caminho de melhorar, mas os investimentos que o São Paulo tem feito são muito menores em relação aos grandes times. Hoje em dia, não só o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro agora, o Bahia, você vê que eles estão investindo, o Flamengo nem se fala, então, em grandes craques para montar a seleção. Apesar que já foi cantado e decantado em versos que às vezes não adianta você ter 11 craques, como já o próprio Flamengo já teve, já aconteceu, e o negócio não andar, o bolo desandar. Verdade. Então precisa tomar um cuidado. E às vezes um timinho ali direto, simples, tal, e acaba levando o título, né? Mas eu acho que o São Paulo está no caminho, mas ainda falta um pouco até atingir para ser tetracampeão mundial, falta um pouco ainda. Tricolor do Morumbi que está na Libertadores da América, viu, meu amigo? Fique atento, tricolor jogando, o tricolor do nosso querido Maurício Coutinho. O tema futebol não poderia escapar desse momento tão importante aqui do nosso programa. Aliás, já abraçando, mando um beijão aqui para minha grande amiga Silvia Cury, lá do São Paulo Futebol Clube. O pai dela foi vice-presidente do São Paulo Futebol Clube, o Constantino Cury. Olha, Silvinha, teu pai foi um exemplo de São Paulino. E ela também, até hoje, está lá mantendo a fé no clube mais querido do Brasil. O mais querido do Brasil. Você se incomodou pegando esse gancho já, Maurício, porque a sua opinião é muito importante, até pela sua história em São Paulo e com o São Paulo Futebol Clube. Você se incomodou quando o nome do estádio foi mudado? Se tornou Morumbis, que obviamente a empresa pegou o gancho do Morumbis. Você se incomodou nesse primeiro momento? Olha, mudar o nome? Ou isso é realmente capital? Não, olha, eu não posso falar muito a respeito, né? Que eu não sei todo o processo. Certo. Mas, além de jornalista, eu sou publicitário. Entendi. Então, eu sei que é o caminho de onde vai arrumar grana para pagar, para manter o clube. Eu te provoquei porque eu sabia que você ia fazer mesmo. Você tem que fazer isso. Ele não se caracterizou totalmente. Você vê que hoje as emissoras de TV, de rádio, já chamam de Morumbis. Então, é uma coisa óbvia. Daqui a pouco ninguém vai lembrar que é estádio Cícero Pompeu de Toledo. Pois é. Então, mas é o sinal dos tempos. Outro dia já não queriam trocar nome de praça, já não tem estação de metrô, que é a estação de metrô mais o nome de uma empresa que fica próximo, por exemplo, de uma estação. Entendi. É o sinal de onde vamos ter a verba. Não adianta você ser contra. Até porque também o clube não vai abrir mão de ter uma verba dessa, né? Senão vai secar a fonte. Exatamente. Pois é. Você concordou ou não? Estádio do Morumbis, o famoso Cícero Pompeu de Toledo. Muito bem, vamos em frente com o nosso bate-papo. Meu amigo jornalista Maurício Coutinho me dando a oportunidade de batermos esse papo. Ele conhece a história, principalmente da capital paulista. Maurício, São Paulo completou 471 anos. Qual é a sua relação com a capital paulista? A minha relação é enorme, porque desde criança eu vinha para o centro da cidade com meu avô. Eu lembro, 5, 6, 7 anos, as contas da luz eram pagas na Light, que ficava hoje onde é o Shopping Light. Então a gente vinha com meu avô ali, era uma festa, por quê? Com meu avô a gente vinha na Light, pagava a conta, depois em frente ia no Mapping. Isso. E no MAP tinha algumas coisas que todo neto gostava. Então tinha um negócio que não tinha chegado no Brasil novo, mas era um lançamento chamado Banana Split, que a gente comia, hoje está tudo por aí. A gente comia um sanduíche de queijo e presunto com Tostex, que fazia um misto quente, e tomava uma Guaraná caçulinha. Caçulinha. Então era uma festa com meu avô, que ele pegava os netos, eu era um deles, a gente vinha e depois ia se divertir ali. Então eu muito
passeios com meu avô, e o meu avô tinha um negócio. Quando ele vinha, ele contava a história daquele espaço. Tanto é que minha mulher que conhecia meu avô, ela fala, putz, você puxou tudo do seu avô. Então, por quê? Porque ele entrava naquela rua e falava, olha, aquele prédio foi fundado assim, os arquitetos foram tais, como é que começou, qual era o problema, o que resolveram. E ele contava a história, essa rua, esse viaduto. E eu sempre gostei, prestei atenção. Aí quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi no Diário Popular, porque eu já queria ser jornalista. Certo. Sabia o que queria? 1º de dezembro de 1970, e o Diário Popular era na antiga Praça Clóvis Bevilacqua, ao lado da Praça da Sé. Então eu comecei no centro e nunca mais saí do centro, desde 70. Então hoje em dia, às vezes os caras falam, pô, você conhece todos os mocó, todos os cafundó lá do centro. Porque a gente andava, eu comecei numa profissão que nem existe mais, chamada office boy. Você tinha que andar a pé, não era moto, bicicleta, era a pé, por toda a cidade. Ah, vai buscar isso no açougue tal, vai buscar na papelaria, onde produz caneta, onde conserta caneta, por exemplo, e ninguém sabia. E aí, o boy ia a pé? O boy ia a pé e ia descobrindo, isso aqui arruma aqui, isso aqui arruma ali. E aí você vai conhecendo a cidade. A capital paulista, a maior metrópole da América Latina, conhecida no detalhe por Maurício Coutinho. Por isso que eu perguntei, são 471 anos. Há muito o que fazer ainda, né, Maurício? Sim. Há muito o que melhorar, porque a metrópole vai crescendo e essa dimensão, o concreto, as pessoas, ela vai criando um corpo e vai se perdendo em alguns momentos, em algumas situações. Olha, com certeza. Eu tenho uma opinião pessoal minha, né? Eu não sou ligado a nenhum governo, nem partido, né? Certo. Mas eu tenho uma consciência que o governo, é lógico, é importantíssimo, não só para as leis e para a manutenção dos espaços e tal, mas, infelizmente, o nosso povo, também a nossa população, precisa ser muito mais educada. Educada, sabe? Às vezes tem muita gente que acha que eu sou contra isso ou aquilo, estou falando a favor do governo, mas não adianta. Não adianta ele limpar uma praça e dali 2 dias tem lixo jogado. Mas não é saquinho de lixo. Você vê sofá, fogão, geladeira jogados lá. Sabe, em outros países da Europa, eu conheço, sei, não se pode, isso não se permite. E o cara é multado e ele vai ter que pagar por tudo aquilo que foi feito. Verdade. Sabe? Então não é. Semana passada, aqui em São Paulo, na saída do metrô Anhangabaú, na parte de trás, tinham 10 jovens subiram num prédio de 17 andares para pichar todo o prédio. Verdade. Aí não conseguiam descer, a polícia ajudou, prendeu. O que vai acontecer? Eles vão só fazer um BO Termo contra circunstanciado. E vai sair livre. Mas e o prédio que ficou? Mas estava abandonado, isso é culpa do governo. Não, peraí, o prédio estava lá, tem um dono, seja quem for, você tem que respeitar aquilo. Você não pode ir lá pichar um negócio que não te pertence. E semana que vem estão pichando novamente. Exatamente. Essa é a cultura, neste momento. As leis para isso tinham que ser mais rígidas, entendeu? Eu passei numa avenida, e você tocando nesse assunto foi interessante, eu também concordo com você, não adianta limpar e as pessoas não cuidarem. Limpou, está próximo da sua casa, passa o rastelo você também. Não, chame a prefeitura. Não custa nada. Passa uma vassoura, recolhe. As pessoas jogam para dentro da boca de lobo a sujeira. Sim. Então não vai resolver. Edmelo, mas eu achei que a boca de lobo era onde podia jogar o lixo. Não é. Ali você tem que recolher o lixo maior para que o caminho da água, sim, ela possa realmente transitar de forma fluvial. Exato. Então fique atento com isso. É o que o Maurício Coutinho está comentando e eu concordo com ele. Nós também temos que ter a nossa parte de cuidado. Independente de governo, independente de quem está governando, qual é o partido, é o cuidado. Está próximo da sua casa, cuide da praça. Se tem alguém vandalizando, procure, né, a polícia, procure a GCM para que possa denunciar. Exatamente. E eu comento o seguinte, eu passei numa avenida e parei no farol. Tinham 2 rapazes, Maurício, jogando uma geladeira dentro do córrego. Eu parei no farol, vários veículos, olhei para a minha esquerda, carrinho de mão com geladeira. Falei, bom, estão levando para manutenção, conseguiram um carreto, né? Estão fazendo aí, vão fazer um reparo. E o farol fechado. Eu olhei para a esquerda, eles jogaram a geladeira dentro do córrego.
Ou seja, essa geladeira vai percorrer alguns quilômetros e vai tampar alguma boca de lobo, algum tubo pelo caminho. Com certeza. A enchente vem e a casa desse cidadão, inclusive, pode ser inundada. Então, cuidado. Realmente, São Paulo é a maior metrópole do mundo. Ainda temos ruas que não são asfaltadas, que não deveria acontecer. Mas isso não quer dizer que nós temos que vandalizar com pichações ou então ficar jogando lixo aí pelo caminho. Cuide do que é seu, cuide da nossa cidade. Eu acho que isso tem que valer para o Brasil inteiro. Maurício, você também, nesse momento de aniversário de São Paulo, acompanhou a reinauguração, vamos dizer assim, ou os serviços do Mercadão, não foi? Sim, do Mercadão. Que realmente é um ícone na cidade de São Paulo. Inclusive eu mando um grande abraço para o gestor do Mercadão, que é uma dica para você, com uma grande entrevista com ele, que é maravilhoso. À disposição. Que é o Aldo Bonamete. Maravilha. Sabe, é o CEO lá do Mercadão. Eles desenvolveram um trabalho, é uma luta também, porque é um imóvel tombado. É verdade. Então não é fácil você lidar com um imóvel tombado, mas ele conseguiu maravilhosamente restaurar muito bem. Serviço que pode ser feito. Não, restaurou muito, os vitrais, vai ter um restaurante no rooftop. E agora, em março, eu estou levando para o Espaço Cultural do Mercadão uma exposição da Marinha. Que maravilha. Um mar chamado Tempo vai lá para o Mercadão, que o Aldo e a grande amiga Marcele nos presentearam com o espaço. Um espaço maravilhoso, o Mercadão, na cidade de São Paulo. E, é claro, exposição da Marinha do Brasil, um mar chamado Tempo. Curadoria do querido Maurício Coutinho, que, claro, está sempre trazendo exposições, levando para você que visita a cidade de São Paulo espaços para que você possa conhecer ainda mais. Qual é a importância, Maurício Coutinho, da Marinha do Brasil? Você responde já, depois do intervalo comercial. Olá, eu sou Ed Mello, programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem o produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011-95599-9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Voltamos com o programa Personalidades. Você que nos acompanha, o meu abraço, o meu muito obrigado. Estamos ao lado de Maurício Coutinho, jornalista que conhece a história da capital paulista, conhece os paulistanos e os paulistas e conhece, obviamente, todo o funcionamento desta grande metrópole, uma das maiores do Brasil e com certeza da América Latina. Maurício Coutinho, vem aí uma exposição muito importante sobre a Marinha do Brasil, um mar chamado Tempo. Você acabou de citar antes do intervalo comercial. Eu te perguntei, qual é a importância da Marinha do Brasil? Olha, nós que somos até leigos, um pouco mais em Marinha, né? Sabemos que as Forças Armadas, para mim, a Marinha é a que mais força tem. Aliás, a aviação, a aeronáutica começou através da Marinha. Eu lembro, nessa exposição tem bem citado lá o avião do Santos Dumont, o avião planador e outros tal, através da Marinha. Então é importante isso, a defesa da nossa orla marítima, né? E também dos avanços tecnológicos que a própria Marinha desenvolveu, que vai estar nessa exposição, em 200 anos da esquadra, né? É importante citar para o público leigo tudo que a Marinha faz e que eles acham que é apenas defender a orla, e não é só isso.
Ela desenvolve trabalhos, inclusive filantrópicos, ao longo do Brasil, sim, maravilhosos, em populações, em zonas ribeirinhas. Não tem acesso. Às vezes para levar, como foi o tempo da pandemia, levar vacinas, e até hoje postos médicos, levar alimentação, sabe, problemas de enchentes e outros tantos problemas que a população tem e que a Marinha é convocada para fazer isso. Marinha do Brasil, nosso muito obrigado por estar sempre apoiando o nosso Brasil brasileiro de ponta a ponta, de leste a oeste. E é claro, um mar chamado Tempo. Essa exposição vai estar dentro do Mercadão. Ela começa agora, dia 22 a 28 de fevereiro, na Praça das Artes, que é um órgão, um departamento praticamente, né, da Fundação Teatro Municipal, certo, que fica ali na Avenida São João 281, entrada ali pelo Vale do Anhangabaú. E o que tem essa exposição? São totens mostrando todos esses avanços tecnológicos e aonde a Marinha tem atuado pelo Brasil, que muita gente desconhece. Então, isso é importante. Esse trabalho também de divulgação da Marinha, inclusive me foi falado pelo próprio almirante, é importante para divulgar o que a Marinha faz. Sim. E para que os jovens tenham, inclusive, interesse em ingressar na Marinha. Porque também muitos jovens não conhecem, não sabem o que tem. E às vezes a mãe está lá, poxa, meu filho quer parar de estudar agora, não sabe o que vai fazer, eu não sei o que fazer. Vamos colocá-lo no caminho para ter mais... ele vai ter um senso de disciplina muito sério, de civismo, isso é muito importante. E nessa exposição, além de explicar todos esses avanços tecnológicos da Marinha, nós vamos também ter a réplica, né, de uma maquete do primeiro submarino nuclear brasileiro. Que interessante, hein? Então é muito interessante, a pessoa vai poder ver como vai ser o submarino nuclear brasileiro. Além de, nós estamos levando crianças de escolas da região central para conhecer o primeiro desenho animado criado pelo Departamento de Comunicação Social da Amazul, criado um personagem que chama Urânia, para explicar para a criança o que é o urânio, quais as características, o que ele ajuda. O urânio, que é, no final, feito para utilizar também como combustível nuclear, mas vai para várias outras, na área de transgênicos, de cosméticos e tal, e que muita gente desconhece. Então, tudo isso vai estar na exposição. Exposição chamada Um Mar Chamado Tempo. Espetacular. Uma exposição que vai de 22 a 28 de fevereiro na Praça das Artes, e depois de 3 a 30 de março no Mercadão de São Paulo. Entendi. Muito bem. Exposição com curadoria do nosso querido Maurício Coutinho. E a consultoria importantíssima aí do Paulo Marinheiro, lá da SOAMAR, Sociedade de Amigos da Marinha. Que legal. Com o qual eu agradeço muito. Sem ele, a exposição não seria possível. E depois vou passar para a Iris, até porque vale uma entrevista com ele. Será um prazer recebê-lo aqui, um grande abraço. E é claro, todas as personalidades indicadas por Maurício Coutinho, seja sempre muito bem-vinda também aqui no programa Personalidades. Essa exposição, por enquanto, você fica na capital paulista, ela não sai para outros estados, é isso? Sim, ela vai começar, ela vai ser itinerante. Legal. Então ela vai para o Mercadão, nós já estamos viabilizando outros lugares ainda pela cidade. Depois ela vai começar pelo interior. Legal. Então nós estamos conversando com a minha querida amiga Brígida, lá do CONISUD, que é o Consórcio Intermunicipal de Municípios da região sudoeste da Grande São Paulo. Então tem lá Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Ibiúna. Todas essas cidades nós estamos negociando com eles para levar a exposição para lá e depois circular por todo o Brasil. Precisa, é necessário, é o que você disse. A molecada fazendo 18 anos, eu vou para o Exército, porque aí vem aquela chamada, né? Sim. Se aliste no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e todo mundo vai para o Exército. Exatamente. E a Marinha também é um ótimo caminho, como já disse Maurício Coutinho. Maurício, o Carnaval vem aí. E como você conhece São Paulo, conta uma história para nós aí desse Carnaval, desses blocos de Carnaval.
O programa passa às 9h30 da noite, então não pode ser muito picante, mas pode ser uma história bacana sobre o Carnaval de São Paulo. Olha, eu sou apaixonado pelo Carnaval de São Paulo. Aliás, Leão Lobo, mesma coisa, a gente é apaixonado pelo Carnaval. E durante alguns anos eu fui diretor de comunicação de uma escola de samba chamada Vai Vai. Poxa vida, só. Então, mas eu tive a honra e o prazer, tenho grandes amigos lá, ainda sou apaixonado pela Vai Vai, mas eu sou apaixonado pelo Carnaval em si, né? E principalmente do Carnaval de outrora, onde havia grandes escolas que tinham aqui, como Vai Vai, Peruche, Camisa Verde, Mocidade, Nenê de Vila Matilde. Quer dizer, então eu sou um pouco saudosista nesse caso. Entendi. Os blocos são muito legais, muito gostosos e tal, mas para mim, que sou mais saudosista, não é tanto quanto é o carnaval das escolas, mesmo o carnaval de bairro, que é muito legal, as escolas de samba de bairros que hoje estão na UESP, a União das Escolas de Samba Paulistanas, são bem interessantes, têm história, são familiares, sabe? São escolas que às vezes têm 50, 60 anos e veio de família e tal. Os blocos não, os blocos são criados, para mim, são criados unicamente para diversão, sabe? Então é onde você não tem nenhuma necessidade, como na escola de samba, de ensaiar, de ter uma fantasia, de ter um horário certo para entrar, para sair. O bloco sendo não. Pontuado, né? Ali mais uma diversão. Tanto é que eu vejo minhas filhas também, elas vão em 3, 4 blocos, pai, se não tá bom num, eu vou lá no outro e tal. Agora, quem é apaixonado por escola já não. Eu vou para assistir minha escola, ou vou participar, ou vou desfilar, ou vou fazer uma coisa, é aquilo ali. Sabe? É uma paixão já dedicada. Quase que uma religião. Eu vou para aquilo ali. Tá? E para esse ano, para esse carnaval, desfile em alguma, não? Olha, eu não sei, porque eu tenho alguns contatos de algumas emissoras de TV e principalmente de web também, para fazer matérias lá. Então, às vezes, eu não quero correr o risco da pessoa me convidar, eu me comprometer a desfilar e aí não conseguir desfilar, porque eu tenho que fazer o trabalho também. Muito bem, mas torce por alguma em especial? Olha... Você citou vários agora. Então, eu torço sempre para Vai Vai, certo, que é a minha escola do coração, muitos anos só. Mas um dia meu filho estava na entrada do sambódromo, que a gente foi cobrir matéria, e no portão de entrada, aí passava uma escola, tô torcendo por você, bom carnaval. Tô torcendo para sua escola ganhar, bom carnaval. Aí meu filho falou, pô pai, todo mundo que passou aqui, você falou bom carnaval e tá torcendo para ganhar? Você? Eu falei, sabe o que é, filho? A gente torce pelo ser humano, para que tenha uma boa diversão, para que todos façam. Eu não quero ninguém que o carro quebrou, alguém se machucou, não. A vitória ou a derrota é consequência de alguma coisa que aconteceu tal, mas eu quero que todo mundo se divirta e faça um bom carnaval. E todos ali, hoje, quem vive o carnaval como eu vivo, o ano inteiro, que eu adoro isso, faço exposições de carnaval, eles sabem disso. A gente torce e tem grandes amigos que torcem pela gente também, sabe? Então é uma família. Por mais incrível, não, são mais de 60, 70 escolas de samba, e como que é uma família, tanta gente assim, mas o mundo é pequeno. No final você vai lá, então você pega, por exemplo, um grande amigo, vamos citar o Cebolinha, que é presidente da Barroca Zona Sul. O Cebolinha praticamente eu carreguei no colo, eu era amigo do pai dele, o Borjão. Então eu tenho muito carinho pela escola. Entendi. Vila Maria, que hoje o presidente é o Adilson, a gente segue a Unidos Vila Maria, eu sigo há muito tempo, gosto muito do trabalho deles, a Solange na Mocidade, a Angelina no Rosas. Torcendo por todas. Então você vai torcendo por todas para que tenha, sabe, uma diversão e chegar ao final, nós não somos inimigos, somos concorrentes ali na hora de uma nota a mais, a menos do outro. Mas quantas vezes eu lembro em 2015, isso, nossa, marcou muito para mim. Em 2015, no desfile das campeãs, a Vai Vai foi campeão com o enredo de Elis Regina, e nós descendo o sambódromo, né, já comemorando, e de repente na contramão, quem vem com a bandeira da Vai Vai? A Solange da Mocidade Alegre. Olha só. Ela veio e falou, olha, eu quero cumprimentar vocês, parabéns, fizeram um grande desfile.
Algumas pessoas, não, isso não é verdade, isso é marketing, não importa para mim. Reconhecer. Para mim é não só reconhecer, como é uma grande mulher que trabalha com pulso de ferro, leva à escola, porque tem que ser assim. Certo. Mas sabe reconhecer, e é legal isso, sabe? Você reconhecer que o seu adversário, entre aspas, um concorrente ali, ganhou, mas olha, nós estamos tudo no mesmo barco. Por isso que ela também é tão vitoriosa com ela. Exatamente. E você sabe, na verdade, a gente defende a bandeira do carnaval. Então, se afundar uma, duas, três, vai afundar todo mundo. Não é bom para ninguém. Então, não. É que nem eu falo, né? Os amigos às vezes falam, não, porque o Corinthians, o Palmeiras, o Santos... eu como São Paulino, eu quero jogar e ganhar ou perder, mas dos grandes times. Os clássicos são fundamentais. Eu quero todo mundo. Então, a mesma coisa da escola de samba. Eu quero todas bem para a gente fazer um bom trabalho. Maurício Coutinho tem história, é case de sucesso e conhece a capital paulista como ninguém. Honrado de estar com ele aqui no programa Personalidades. O tempo urge, está indo embora, como já dizia Fiore Giliotti. O tempo passa, não é isso? Maurício, para fechar com chave de ouro, não podia deixar de registrar esse momento tão importante e esse projeto que você faz ao lado do querido Leão Lobo. Feijoada do Leão. Como surgiu e como vai aí? Olha, a feijoada do Leão Lobo, o Leão já fazia há muitos anos atrás. Eu até brinco com ele que é no século passado. O Leão já fazia uma gravação que ele queria fazer da feijoada, que virou um churrasco na TV Gazeta, certo, ao vivo, tal, não sei o quê. E depois, por outros problemas, pararam e ele parou de fazer. Aí, quando foi bem antes da pandemia, eu estive com ele, estava conversando, alguns anos antes da pandemia, no começo de 2015, por aí. Nós estávamos lá no Bar da Dona Onça, da Janaína Rueda, hoje Janaína Torres, minha grande amiga, e bateu papo. Ele falou, por que vocês não fazem novamente a feijoada? Pô, legal. Aí falei, Leão, vamos fazer? Vamos voltar? Vamos fazer. E começamos... Um bate-papo entre amigos. Vamos fazer? Vamos. Só que como ele sabe que eu sou meio ligeirinho, ele falou num dia, 2 dias depois eu já tinha local, já tinha quem ia, quem não ia, vamos fazer, vamos ver o que dá. E estamos juntos até hoje, estamos fazendo a cada 30, 40 dias, dependendo da agenda dele, que é bem concorrida também. Certo. A gente tem feito aí. É um ambiente familiar, um ambiente informal, nada pasteurizado, glamourizado demais, não, é tranquilo. Aberto ao público. Aberto ao público, os convites são adquiridos. A gente tem uma organização que a gente para quem quiser adquirir os convites, mas também pode ser através do restaurante. E, sabe, não tem jabá para cantar, para fazer, não. Participe. A gente participa, vai. Então, tem pessoas que vêm com grupos já, que nem a Vilma de Limeira, o Cido, que vem de Cotia, e outros grupos, a Alzira, que é Miss Brasil Internacional, com 94 anos de idade, e ela vem com o grupo dela, da 10, 15 senhorinha lá. Mas participa. E é legal, participa, todo mundo acaba caindo na música, no samba, o Leão visita todas as mesas, uma coisa bem descontraída. E come deu a feijoada e se diverte. Isso aí. Mais um projeto realizado por ele, Maurício Coutinho, expert em grandes eventos, grandes projetos. Maurício, meu amigo, vamos chegando ao final do programa. Sou grato, que Deus abençoe você, sua família, que abençoe São Paulo, que continue abraçando o nosso amigo jornalista Maurício Coutinho. Volte mais vezes ao programa. Com certeza. E dê sua mensagem aos telespectadores do programa Personalidades. Olha, antes de mais nada, ele aumentou muito o meu currículo. Eu ainda estou começando. Está na pauta. Sabe, eu tenho 50 anos de profissão, tinha que ter um pouco de história, mas tudo isso que eu tenho até hoje é muito importante, 2 pessoas. Uma, minha saudosa mãe, que me proporcionou estudar e através de bons conselhos eu consegui seguir. E atualmente não, há 43 anos,
ela que me aguenta o tempo inteiro, que é a Mara Porto, minha querida esposa, que está lá junto com a gente, 4 filhos, 3 netinhos, e vamos seguir em frente, que sem ela eu não estaria aqui. Maurício Coutinho, eu não tiraria uma vírgula da minha pauta. Muito obrigado pela presença e conto sempre com a sua presença e, claro, a presença de case de sucesso, igual o jornalista Maurício Coutinho. Lembre-se, a sorte quando bate na minha porta me encontra trabalhando. Personalidades comigo é de Melo, entrevista com informação e credibilidade.